Fala galera, ligada aqui na tela do canal do Dinâmico, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Galindo, eu sou narrador, social media, repórter aqui do canal do Dinâmico. Não estranhe a ausência do Anderson, mais uma vez, assim como no jogo passado, recebi a missão de comentar com vocês aqui a coletiva do técnico Thiago Carpini. E dessa vez não serão apenas 3 perguntinhas não, viu? Vou reagir com vocês aqui, aquele famoso react da coletiva do técnico Thiago Carpini após a goleada por 4-2 do Vitória contra o Atlético Mineiro. Finalmente saímos da zona, hein? Vamos juntos acompanhar aqui, portanto, sem mais delongas, ao vivo não. Eu ia falar ao vivo, cara. A coletiva do técnico Thiago Carpini, que tá lá no canal da TV Vitória, que vocês podem acompanhar por lá também. Vamos ver. Queria que você falasse do jogo e especificamente de um atleta, né? Um atleta que só tinha jogado muito tempo atrás, era o Raul Cáceres. A última vez dele foi na Copa do Nordeste, última partida da fase classificatória. E hoje ele foi muito bem, ultrapassagem, cruzamento consciente para trás. Queria que você falasse do jogo e do Raul Cáceres. Bom, boa noite. Até antes de responder a pergunta, eu queria aproveitar esse momento. A gente sempre divide os méritos da vitória com a torcida, com os atletas, com o grupo. E eu acho que o Vitória é um ambiente muito bom. Eu acho que o que o Vitória tem de melhor são as pessoas. Então a gente aproveitar o momento alegre, né, de mais uma vitória, o momento que a gente tem que desfrutar com a nossa diretoria, com o presidente Fábio, né, com o Djalma, com o Ítalo, com o Maneca, com o seu Mário, com o Roque, com as pessoas que fazem o clube no dia a dia. Então hoje eu queria em especial dividir o mérito dessa conquista com essas pessoas que são tão importantes quanto os atletas, quanto o torcedor e quanto a figura do treinador. Em relação ao jogo, a gente sabe que não acontece sempre um placar dessa maneira, elástico, por isso que nós não nos permitimos tirar os pés do chão. É uma vitória importante, a gente vai cada vez mais resgatando a confiança, entendendo aquilo que é proposto, dentro das ideias, dos conceitos, dos comportamentos. Então a gente fica feliz pelo que aconteceu, mas página virada, sem euforia demais, porque as derrotas, quando elas acontecerem, também não está tudo errado. Acho que vamos na linha do equilíbrio, que é uma competição ainda de recuperação, e vai ser assim até o final, até a 38ª rodada. A gente vai sofrer bastante, a gente vai ter dificuldades, como tivemos hoje, até mesmo antes de falar do Raul, o Camutanga no aquecimento sentiu, não tínhamos um zagueiro destro no banco, não daria para jogar com 2 canhotos. Eu prevendo essa situação do Camutanga e não tendo o Bruno, que ainda está machucado, o Caio Vinícius treinou todos esses dias como zagueiro, então eu não inventei, eu costumo trabalhar e dar informação. Eu treinei o Pablo na lateral em alguns momentos, porque o Lepo fora, o Cáceres há tanto tempo sem jogar, com certeza não suportaria os 90. O Brasileirão da sua vida. Aí barril, aí começou a propaganda. Deixa eu voltar aqui para minha tela só para enquanto eu pulo essa propaganda aqui, mas protocolar o Carpini, por enquanto, em relação ao jogo, como sempre foi, né? Sincero e protocolar. Mas curioso essa fala dele aí, essa informação, né? Na transmissão mesmo, pareceu que a questão do Pablo na lateral direita, o Adson acabou citando que o Carpini desconhecia que o Pablo não era lateral, mas o Carpini disse que treinou, né, com o Pablo na lateral, e a gente não tinha essa informação. E sobre o Caio Vinícius, a gente também não tinha informação de que ele já tinha atuado como zagueiro. Pra gente, apenas a bomba caiu no colo dele. E olha como o futebol né, como é planejado as coisas. Como planejadas as coisas podem dar certo. Então não caiu do céu não, foi fruto de trabalho. E aí deixo aqui meu parabéns, tanto pro Carpini quanto para o Caio Vinícius, que desempenharam bem, ele na função de prever e treinar, e o Caio Vinícius na de executar. Vamos continuar aqui com a coletiva. A gente tem que pensar em todos esses detalhes, né? Não só o quebra-cabeça de cada jogo, de cada estratégia do adversário, mas olhar para dentro também aqui do nosso elenco e encontrar alternativas. Eu acho que esse é o nosso caminho. Feliz pela volta do Raul, por ser tão efetivo nos lances que definiram a partida, né? Então a gente ganha mais uma opção. E é por isso que na coletiva anterior eu pedi para vocês que formam opiniões, para os torcedores que tenham paciência, que nós ganhamos mais uma opção, resgatamos o Raul. E antes, se salvo engano, acho que o Raul era uma pessoa muito
criticada. E claro, não estou julgando vocês, não. Talvez eu entenda os motivos, mas como eu falei, eu não estava aqui, eu não sei o que aconteceu, mas a partir do momento que nós chegamos, a gente precisa dar carinho para o Eric, que fez o gol. E o jogo passado entrou vaiado e hoje entrou, fez o gol, correndo para trás, competindo, cumprindo os comportamentos sem bola. Raul, foi fantástico a atuação dele. Agora precisamos que ele evolua mais e mais, precisa ser mais. O próximo jogo que ele tiver oportunidade, ele precisa ser melhor, ele vai ser melhor, a gente vai trabalhar para isso. Da mesma maneira, o próprio Luiz Adriano. Então, a gente tem um pouquinho de paciência e vamos resgatar, vamos recuperar, vamos perder ninguém, não. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, seguir vencendo, não só dentro de campo, mas internamente, esses desafios, e a gente conta muito com o apoio do nosso torcedor, que faz a diferença, de vocês que acompanham o nosso dia a dia. E claro que os resultados acontecendo, o discurso ele acaba sendo um pouco mais fácil. Mas se fosse na derrota, eu falaria da mesma maneira em relação aos atletas, ao ser humano, não ao ser atleta. Beleza, aí, portanto, completada a resposta do Carpini, protocolar, fico feliz, e ele acaba ficando cada vez mais respaldado, né? Ele citou na última coletiva contra o Internacional a questão da vaia para o Luiz Adriano, a necessidade de resgatar atletas, jogando a bomba para a diretoria porque não tinha muitas opções, e a gente percebe que cada vez mais ele está certo. Aconteceu, mas também aconteceu o que ele pediu, né? Ele pediu paciência em relação ao Castillo, ao Luiz Adriano, e aconteceu. Hoje o Castillo não entrou vaiado, e ainda foi recompensado com um gol. Então é uma relação de duas partes, né, da balança, como eu falei no último react. E que eu acho que aconteceu, e que bom que aconteceu e que deu certo. Só quem ganhou com isso foi o Vitória, não é mesmo? Então, parabéns Carpini, parabéns Caio Vinícius, parabéns Eric Castillo e parabéns torcedor também por não ter vaiado ele quando ele foi entrar, tá? Vamos juntos, próxima pergunta. Carpini, boa noite, Tássio Caldas aqui do BNews. Eu queria que você avaliasse pelo seguinte, conversando com alguns torcedores aqui no Barradão durante o jogo, muitos deles questionaram que não estavam sentindo tanta falta do Dudu nesse meio campo, com os 3 volantes que você tem utilizado, né, que o William Oliveira, o Naldi tem dado resultado nesse meio campo. Eu queria que você avaliasse a importância do Dudu e como é que ele se encaixaria nesse seu esquema, e que você falasse também do William Oliveira, que não só fez 2 gols hoje, mas ele também é o artilheiro do Vitória na Série A e o artilheiro do Brasileirão na Série A nesse momento. O Dudu, como eu falei na coletiva anterior, é um bom jogador. O Dudu agora ele tem que se adaptar ao elenco e ao Vitória. O Dudu precisa refletir um pouco mais, seguir trabalhando, seguir evoluindo o que ele precisa evoluir. Eu não vou falar especificamente mais de um atleta em específico, como eu falei, porque senão a gente vai acabar ficando muito repetitivo, né? O Matheus, o Dudu, já está tudo esclarecido, já está tudo falado. E eu não me preocupo com o Dudu. O Dudu tem que se preocupar em ocupar de novo o espaço dele. O que ele fez para trás não serve para hoje. O William hoje é o artilheiro do time, ocupou um espaço onde ele poderia estar jogando. A vida é feita de escolhas e oportunidades. O William teve oportunidade, o Léo teve, o Luan teve, o Pablo teve, o Fal teve, e cada um vai ocupando o seu espaço. O Dudu é... A minha preocupação agora é o Bragantino. É recuperar esses atletas, é a sequência de jogos, é o todo. É o Vitória, é a instituição. Individualmente, agora cada um vai se virando para jogar. Parabéns, Carpini. Né? Chega de deixar foco com o Dudu. Chega de holofote para Dudu. Antes, Dudu parecia ser um jogador imprescindível para a equipe. Sem Dudu, a gente não ia conseguir jogar. E olha aí o que ele falou na última coletiva, né? Que alguns jogos não se via falando tanto do Dudu. E eu entendo, e eu não tô aqui questionando e nem condenando a pergunta do repórter, tá? Acho importante também ser mencionado isso. Até porque foi a partir da pergunta dele que o Carpini deu essa resposta que para mim foi muito necessária. Para que pensar em Dudu? Se o Dudu quiser voltar e jogar, ele vai fazer por onde? Ele vai treinar, vai focar, vai emagrecer, vai pedir passagem, né? E o Carpini já deixou claro que conta com ele, mas aí tem que fazer a parte dele. Então o que o Carpini faz agora? É sincero, duro, mas necessário. Dizer, ó, chega, vamos, ele meio que quis dizer isso, né? Não vamos falar muito de Dudu, vamos falar do Bragantino, vamos falar do jogo, porque o Dudu, ele já deu a opinião dele, né? Na semana passada, e aí agora falta meio que o Dudu fazer a parte dele. Então, Dudu, espero que ele volte, como eu falei na semana passada, ele é importante pro Vitória, mas também não tem essa de ficar toda hora pensando em Dudu, não. A gente viu que dá pra ganhar sem ele e ganhamos sem ele. Seguimos. Carpini, boa noite, parabéns pela vitória. Marcos Guedes aqui do Resenha do Leão. Eu queria saber, assim, uma das suas principais características é um jogo de posse de bola. No jogo passado a gente teve 39% de posse de bola e esse jogo acho que também tivemos menos posse de bola. Eu queria saber se isso te incomoda um pouco e também sobre os atletas que você cogitou poupar. Você pensa em fazer isso para o próximo jogo? Boa pergunta. Como eu falei, né, a gente tem que... Eu acho que o desafio do treinador é se adaptar àquilo que ele tem, né? Então eu estou tentando me adaptar
e criar os estímulos diários para que os atletas produzam aquilo que eu acredito e que eu entendo de futebol. É só o que eu acredito, não tem o certo e o errado. E eu gosto sim de um jogo mais controlado, mas por uma mudança de comportamento, de ideias, de filosofia, isso requer um pouquinho de tempo e características. Então a gente precisa de tempo para treinar, de estímulo. Está melhorando, mas ainda não é aquilo que eu vejo como ideal, ainda bem aquém, muito distante. A entrega, o compromisso, fantástico, mas a gente precisa melhorar e evoluir em alguns aspectos, precisamos talvez de algumas peças pontuais, como eu falei, para elevar ainda mais esses aspectos que a gente entende que pode e deve ser melhor pelo nível da competição. Então, o treinador, comentei isso do atleta, se adapta ao Vitória, e eu também preciso me adaptar ao clube e tentar tirar o melhor daquilo que eu tenho. E eu acho que eles estão entregando tudo, fantástica a partida em relação à entrega, o compromisso, não só o resultado, né? A gente avalia muito o resultado, ganhou, perdeu, tá certo, tá errado, mas eu acho que como ganha e como perde, isso para mim também é muito relevante, muito importante. Não digo que é mais, porque o futebol ele é em função do resultado da nossa vida, mas é tão importante quanto, poderia dizer dessa maneira. Então, ressalta aí de novo a entrega do Osvaldo, a entrega do Matheus, a entrega do Luan. Fisicamente, nós sentimos um pouco hoje, eu acho que foi principalmente no primeiro tempo. O Atlético foi melhor no primeiro tempo, nós tivemos talvez chances reais, mas o Arcanjo fez uma ou duas defesas que foi a bola do jogo. E o Arcanjo trabalha para isso. O goleiro da Série A tem que fazer a defesa do jogo. É para isso que ele se prepara e é isso que a gente espera dele. E vale enfatizar que tem feito maravilhosamente bem. Então, eu acho que não está ainda dentro de tudo aquilo que eu acredito, mas nem tudo que eu acredito é possível para esse momento. Então, num contexto geral, eu estou muito contente, otimista, mas a gente entende que nós temos nossas limitações e que a gente precisa seguir melhorando. Nem tudo que eu acredito é possível nesse momento. Que frase forte, cara. É aquela frase de dizer que com o que tem aí, eu não posso aplicar 100% do que eu quero aqui no Vitória. Recado para a diretoria. E que na próxima janela talvez essas peças cheguem, né? Para que a gente consiga, no caso o Carpini, consiga fazer isso. Eu acho que quando ele cita principalmente do Arcanjo, fica no aí que é a questão da saída com os pés, né? Que o Carpini tanto preza, a bola tem que passar sempre pelo Arcanjo com os pés, e o Arcanjo tem tido muitos erros nesse quesito. Ele elogia a questão das defesas, e Arcanjo foi providencial para o jogo. Se Arcanjo não pega aquelas duas bolas no início do jogo, quando estava 1-1, o resultado teria sido outro. Você acha que o Galo com 3-1 ia tomar uma virada? Dificilmente, muito improvável. Então, o Arcanjo foi providencial para essa vitória, elogios merecidos, mas também ficou no ar aí a crítica de uma coisa que o Carpini pode estar encarando como que foge da característica do Arcanjo, e talvez seja necessário uma outra peça para suprir 100% do que o Carpini peça. Então eu estou aqui supondo, tá, gente? É o que eu interpreto para vocês. E quando ele diz isso, também não significa que pode ser só sobre o goleiro. Pode ser sobre o zagueiro, lateral, volante, meio campo, atacante, beirada, sobre o que temos no elenco atualmente. Então, ele tá meio que dizendo que com o que tem nem tudo é possível do que ele pensa, né, do elenco, mas que ele tá satisfeito com a entrega que esse elenco está dando para ele nesse momento em termos de resultado, e do que ele pede estão dando o máximo. E é isso que importa. E aqui eu vou dar uma menção honrosa para Osvaldo, para Mateuzinho, para Luan Vinícius, para Leonaldo também, por que não, para Caio Vinícius, né, para Raul Cáceres, para Alejandro, atletas que alguns estão se destacando muito, o William Oliveira, entre outros que estão destacando-se um pouco menos, estão se entregando sim, a gente não pode negar. Osvaldo não fez uma partida muito boa, na minha opinião, mas estava dando carrinho na defesa, roubando bola, comemorando, a torcida indo junto com ele. Já o William Oliveira vive o melhor momento, está sendo aplaudido merecidamente, entre outros jogadores que vão crescendo de produção. Então o elenco está se entregando muito sim, e fica esse parabéns aí da minha parte também. E mais propaganda, né? Mais propaganda. Vou voltar aqui. Misericórdia, a música alta da Zorra. Vamos lá, pular a propaganda aqui. E vou aproveitar e pedir para vocês aí deixarem o seu like aqui nesse vídeo, tá? Comenta o que é que você achou da coletiva.
Deixe sua opinião aí, e a respeito do meu vídeo também, sempre tentando melhorar aqui, trazer o melhor conteúdo para vocês aqui no canal do Dinâmico, viu? Não esquece de seguir o canal do Dinâmico lá no Instagram, @canal do Dinâmico, não tem erro, notícias, tudo por lá. E aproveita para me seguir também, @Gabriel Galindo _S, tá? O narrador aqui do canal, repórter, social media, entre todas as outras coisas que vocês sabem que a gente que é jornalista precisa ser, né? Vamos juntos, vamos seguir aqui com a coletiva. Isso não, né? Eu não tenho mais o Camutanga, sentiu por esse jogo. O Caio, que nós adaptamos, tomou o terceiro, hoje está fora. O Mateuzinho muito desgastado. A ideia, para ser mais prudente, o Matheus teria que ter ficado de fora hoje. Pela termografia, pelo CK, pelo nível de fadiga. Mas, pelo aspecto emocional do atleta, pelo erro que teve no jogo passado que resultou no gol, eu não poderia subentender que eu estaria punindo, porque com certeza alguém ia postar isso. E aí eu sacrifiquei, tive uma conversa com ele, eu falei, faz os 40... Praticamente não treinou, Matheus, só descansou. Todos esses dias, 2 dias. E faz o seu melhor os 45, se der para ir um pouquinho mais, você vai. Porque você é um cara importante, só erra quem tá ali, não tem problema o erro, a gente assume a responsabilidade junto, você continua tendo a minha confiança, e nesse contexto, se eu te tirar, eu acho que não vai ser legal. Por mais que eu converse com o atleta, talvez ele não entenda, ele acha que é a famosa balinha, mas não é isso, eu tenho minha confiança e hoje fez um grande jogo, talvez seja um cara também que a gente precise repensar para a sequência. Eu acho que em relação a poupar ou não atletas, vamos ver a reapresentação, amanhã a gente já apresenta para viagem, não consegue treinar, e aí sexta-feira, amanhã já é antivéspera, então é difícil, a gente precisa ter um pouquinho de paciência com a nossa sequência. Carpini. Interessante ele falar isso do Mateuzinho, né, cara? A entrega do jogador, ele que falhou no último jogo contra o Internacional, hoje entregou um gol e uma assistência. Futebol é assim, futebol é dinâmico, né? E fica aí detalhe do Carpini, que ele nem treinou direito durante a semana, né? Os poucos dias que o Vitória teve. E o Vitória seguirá tendo poucos dias, gente. Hoje já é quinta-feira, na verdade você está assistindo esse vídeo aqui na sexta-feira. O Vitória tem uma viagem para Bragança Paulista, né? São Paulo, posteriormente Bragança Paulista, onde vai acontecer o jogo com o Bragantino. Sábado, ninguém descansou nada, faz um regenerativo no máximo, um treino de vídeo, uma questão de vídeo, né, etc, as correções, mas domingo tem outro jogo, né, e futebol brasileiro infelizmente é assim, então é mais no âmbito psicológico, no âmbito físico do desgaste, de tentar evitar ele o máximo possível, porque da parte tática, técnica, infelizmente não tem muito o que mudar daqui para domingo, mas vamos torcendo juntos assim. E ele deixou no ar aí possíveis ausências, né? O Vitória vai ter 2 jogos fora de casa, Bragantino e Fluminense, 2 viagens, então é sim a hora de se repensar mesmo, infelizmente tentar dar um passo para trás para dar 2 para frente. Talvez seja melhor perder o Mateuzinho, por exemplo, por um jogo do que por 4 se ele se lesionasse, né? Então futebol também tem essa administração aí que o Carpini está vendo se faz e mostrou pra gente que realmente ele pensa sobre isso. Parabéns pela vitória, boa noite. Você falou do Camutanga, a gente percebeu ele arrastando um pouco o joelho direito, né? A perna direita, na verdade. E o Caio Vinícius atuou numa posição que não é a dele e não comprometeu. Queria que você falasse sobre essa escolha e o porquê dessa escolha num momento tão complicado, logo no começo do jogo praticamente. Porque eu não tinha muita opção, né? Eu não tenho um zagueiro destro no banco. Eu não vou inventar de jogar com 2 canhotos, eu não me sinto à vontade, acho que eu nunca vi isso. Eu terminei o jogo do Atlético Goianiense assim, não foi legal, foi aquela situação de momento, 10, 15 minutos, mas para 90. E eu trabalhei o Caio esses dias sempre na primeira linha. Eu entendo que o Caio tem estatura e para o modelo de jogo ele tem construção. Eu já vi muitos volantes que baixaram um pouquinho no futebol mundial e tem uma qualidade melhor de saída, acaba de um meio campo não tão rápido, virando um zagueiro mais rápido, que só joga de frente, não muda de direção, como jogar num setor onde é mais congestionado. Então eu acho que ele tem alguns atributos e características que ele possa perfeitamente fazer uma primeira linha. Acho que até a gente descobriu mais uma função, e é importante para nós dentro do elenco atletas que façam mais de uma função. Faltou. Verdade, parabéns aí Caio Vinícius, tá? Pela partida que fez. A gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, mas está suspenso o 3º cartão amarelo. Vamos ver o que o Carpini vai fazer no próximo jogo aí. Lembrando que ele não tem o Camutanga, não tem o Bruno Vini, lesionados. Já disse que não vai com 2 zagueiros canhotos, ou seja, não vai entrar o Reinaldo, perdeu o Caio Vinícius. Fica difícil aí. Quem sabe um Luan Santos, que não é tão alto, perde em estatura.
Quem será que ele vai usar para essa posição? Alguma coisa? Carpini, boa noite. Boa noite. Você acabou de falar, foi na primeira pergunta, né? Você disse que o jogo contra o Atlético já foi, né? Agora é pensar no Bragantino e você já começa a enfrentar algumas dificuldades. Eu acho que não apenas para escalar o time, eu acho que até para relacionar os jogadores, já começa a ter essas dificuldades por conta do número de atletas que estão afastados, dos atletas que não fazem mais parte do elenco. Hoje Vitória tem um elenco, a gente já pode dizer que tem um elenco enxuto. Nos últimos jogos, duas sessões de treinamento. Esse jogo agora você só vai ter uma sessão praticamente para poder montar o time. Como é que você avalia nesse momento você vai para o seu quarto jogo, tentando aí manter ali os resultados positivos? Como é que você avalia esse momento, dessas dificuldades que o clube está apresentando nesse momento crucial, né? Que o Vitória saiu hoje da zona de rebaixamento. A gente está indo para acho que o quinto jogo em sequência, né? O do Red Bull. Do Atlético para o Cuiabá, acho que nós tivemos uma semaninha ali, se eu não me engano. Então tem uma sequência boa aí já que a gente está tentando. Você traz a confiança. Aí barril. É o momento, sabe? Propaganda veio, então é o momento de você, caso você tenha esquecido ainda, clicar aí no gostei, tá? Seguir o canal do Dinâmico no Instagram, seguir no Instagram. A gente sabe que você sabe do acordo que a gente tem com vocês aqui, né? Segue no Instagram, me segue também, Gabriel Galindo _S, segue o Anderson Matos, tá? Anderson Matos _93, alguma coisa assim no Instagram dele, depois eu confirmo pra vocês, mas quem não segue o Anderson Matos tá maluco ainda, tá maluco. Brincadeiras à parte, vamos continuar agora sim com a coletiva aqui do técnico Thiago Carpini. Vai desculpando aí qualquer coisa. A ideia é o comportamento, eu acredito muito na repetição, mas acredito muito em valorizar todo o elenco e oportunizar todos, né? Hoje foi assim com alguns atletas que ainda não tinham tido oportunidade. É mais uma das dificuldades que a gente enfrenta, mas eu fico muito seguro pela resposta dos atletas. Eu acho que o compromisso que eles têm tido, a competitividade, a boa vontade em fazer, em competir, e dentro disso a gente vai enfrentar algumas dificuldades para a sequência, principalmente no jogo de domingo. Quando você muda 2, 3, 4 peças, você perde um pouco de um padrão que já vem sendo estabelecido. Por mais que tenha pouco treino, você tem o jogo, e acho que o jogo te dá muito esse parâmetro. O treino, por mais que a gente consiga fazer ali 10, 15, 20 minutos, a gente dá um entendimento tático, às vezes sem tanta intensidade de treino, e o jogo acaba te dando esse encaixe. Com certeza a gente vai perder um pouco, a gente precisa ter um pouco de paciência. Talvez vai ser um jogo que a gente não vai fazer das nossas melhores apresentações, mas é muito importante que a gente tenha um nível elevado de competitividade e consiga somar para uma sequência. Já são 4 jogos de invencibilidade, né? Isso é importante frisar. Nos últimos 12 jogos, nós fizemos 12 pontos disputados, nós fizemos 8. É um aproveitamento de um time que está em recuperação. Muito aquém do que nós precisamos, mas acho que é um caminho. Certo? Fica aí o recado, então. Bragança Paulista, jogo contra o Bragantino. Vitória provavelmente não vai apresentar o mesmo futebol, desgastado, pode ter mudanças. E o importante é somar, ou seja, o empate agrada e é um fato, todos já sabem disso. Carpini, parabéns pela vitória. Depois do título da Série B, o Vitória parece que perdeu um pouco a identidade, né? O time hoje me parece muito ajustado. O Vitória dentro do Barradão perdeu algumas partidas. Você citou sobre a responsabilidade do Atlético Mineiro, né, em uma entrevista agora desse começo de semana, e o Vitória hoje fez uma das melhores partidas da competição. Dá para cravar que o Carpini hoje tem esse time na mão? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que eu encontrei uma maneira de a gente criar vínculos. Eu falo isso muito para eles. Para a gente ter compromisso, a gente precisa criar vínculo, né? A gente ter compromisso um com o outro, a gente ter responsabilidade um com o outro, a gente precisa criar vínculos. Então hoje a gente tem uma unidade bacana. Eu já entendi o que eu posso tirar de cada um, até onde eu chego o sarrafo, e eles estão entregando o que a gente espera. Acho que o controle do ambiente, que é o mais importante para mim, que o início foi desafiador. Muitas coisas aconteceram, muitos detalhes que só diz respeito ao interno, mas muitas coisas se ventilou, falou, outras coisas procedem, outras não, mas controlar esse ambiente,
colocar alguns limites dentro do processo, que é natural de um time que foi vitorioso. Às vezes você ganha, você perde um pouco o foco e você acha que fazendo as mesmas coisas você vai ter talvez o mesmo resultado e não mais. Eu acho que você precisa se reinventar para continuar vencendo. Eu acho que isso é o perfil e a mentalidade de um grupo vencedor. E acho que algumas coisas, sabe, vai deixando, ganhou, vai ficando, mas tá jogando bem. Não, eu não vejo futebol dessa maneira. Isso, num curto prazo, dá resultado. A médio e longo prazo, a gente vai ter problema que nós tivemos. Pequenos detalhes. O problema no futebol, isso eu aprendi quando era atleta, com um treinador que já faleceu, Vadão. Foi meu treinador, um cara incrível. Ele falava, o problema do futebol só aumenta. Ele começa pequenininho aqui, pequenininho ali, pequenininho aqui. Quando ele ficar muito grande, tomar uma proporção grande, você não controla mais, acabou. E eu aprendi isso, vamos resolver os pequenos problemas, os pequenos detalhes que fazem a diferença para o jogo. Então acho que hoje eu tenho sim o grupo na mão, eles me respeitam, eu respeito eles demais, mas a gente sabe que o momento do trabalho é o momento do trabalho, bom ambiente, a hora de sorrir, a hora de ser alegre, e a hora do trabalho, e a hora da gente competir. Então acho que tudo dentro de um equilíbrio, nada é demais, tudo que é demais atrapalha um pouquinho. Carpini. Perfeito, Carpini. Capitão Carpini, que siga assim. Vou tentar não me alongar nesse contexto, mas assim, a filosofia do Vitória tem uma filosofia de fábrica de talentos. Só que de uns tempos para cá, não sei o que acontece aqui, que se tem um pudor de colocar os garotos mais novos, que a gente sabe que dá o resultado. Eu digo do Fábio hoje. Pouco tempo jogou, mas foi ousado, né? O garoto foi ousado. E aí eu te pergunto, e para generalizar no questão do futebol mundial, o Palmeiras não tem medo de colocar os garotos, o Flamengo não tem medo de colocar os garotos, o Santos, que é uma máquina de garotadas, também não tem medo. Por que você acha que o Fábio ainda não teve essa oportunidade? E essa questão, o Fábio hoje está preparado para encarar qualquer time aqui do futebol brasileiro, sem ter medo até mesmo do torcedor, se ele não for bem, de problema, vaiar ou de queimar o garoto? Ele é um jovem, ele entrou contra o Atlético Mineiro cheio de personalidade, ele está preparado. Eu acho que assim, é um assunto assim, às vezes um pouco delicado, eu vou te dar o meu ponto de vista, é aquilo que eu penso, né? Não é uma verdade única, porque eu acho que o futebol não existe a verdade única. A base, ela tem por obrigação formar e formar bem, e o Vitória faz isso muito bem, historicamente. Atletas de altíssimo nível mundial, não é nem nacional. E aí cabe ao profissional. O Brasileirão. Beleza. E as propagandas vão comendo soltas aqui. Deixa o seu like aí, você sabe. Da sua vida é no... Misericórdia, desculpa. Propaganda é o momento de você deixar o seu like, tá? De você compartilhar esse vídeo pra galera. Vamos juntos aqui continuar com a coletiva do técnico Thiago Carpini. Ao técnico que tá no profissional, terminar essa formação jogando e oportunizando. Eu vejo às vezes muitos atletas e muitos treinadores, eu tive alguns, que ele acha que o atleta nunca tá pronto. Eu já fui atleta e você nunca realmente vai estar pronto. Se você esperar estar pronto, você perde o time. Você vai terminar de aprontar jogando. Você forma, você melhora, você educa, você corrige, você dá ideias, você faz o atleta na base vivenciar, experimentar formações diferentes. E a formação final é jogo, é futebol, é 90 minutos, é torcida, é erro, é acerto, é jogar bem, é jogar mal. Isso faz parte do processo. Se ele tivesse entrado hoje muito mal... não é que não serve mais, vai continuar tendo oportunidades e melhorando. O Fábio é um menino talentoso, ele ocupou essa condição de ter a oportunidade pelo seu dia a dia, que é uma coisa que eu prezo e muito, e hoje só não temos mais alguns atletas porque nós temos a janela. São 3 atletas do Itabuna que eu tenho acompanhado os jogos do Itabuna, eu e minha comissão, e são 3 atletas que eu quero trazer e vai fazer parte do nosso grupo aqui para a sequência depois da janela de julho. E olha aí, dentro rapaz, do nosso dia a dia, aí é o merecimento, né? A coragem de colocar eu tenho. Eu não tenho problema não em colocar um jovem de 15 anos, se ele entregar para nós. Não tem problema. A responsabilidade é minha, não é dele. A gente divide. Tranquilo, quanto a isso não tem problema. Agora a coragem de fazer, os comportamentos, os compromissos, isso eu não abro mão. E eu acho que o Vitória a gente precisa olhar com mais carinho de novo para dentro do clube, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Eu acho que o 15 para o 17 é uma transição,
O 17 para o 20 também, daí em diante é merecimento. A gente não pode achar que todo garoto formado aqui tem condição de estar no profissional e que a solução está lá. Senão daqui a pouco o profissional, os meninos entram aqui, a gente sabe como é menino, né? Daqui a pouco já acha que é dono do clube, deu um chute aqui, eu já falei pro Fábio no vestiário, ó, baixa a bola, foi bom, tem que ser melhor, tem que continuar trabalhando. Então assim, eu acho que se a gente puder ajudar o garoto, a gente já viveu um pouco disso, eu acho que faz parte do meu trabalho também, não só extrair do atleta. Então, aí depende também do garoto abraçar o que nós estamos falando, aceitar a responsabilidade e andar direitinho que ele vai continuar participando. Senão também tá fora. Carpini. Duro, mas sincero, né? O Carpini, do jeito que ele é, rapaz. O Carpini, xerife, paizão. Todas as personalidades que vocês estão acompanhando do Carpini, é importantíssimo ele falar isso. É uma coisa que a gente questionava muito aqui no canal do Dinâmico, né? E aí ele tá mostrando, e mostrou hoje, né? Colocou o Fábio Soares com 2-1 pro Vitória. Então, não foi porque o jogo já estava resolvido, né? E o Fábio entrou bem. E aí ele já deixa um recado, ó, mandei baixar a bola, nem entendi. Perdão. O lance em específico que ele fez isso, mas se fez, ok, né? Importante. Sei que ele tá fazendo isso pro bem do Fábio. E 3 atletas do Itabuna devem incorporar um elenco aí na próxima janela. Luiz Miguel, eu imagino, obviamente. Mais 2 atletas aí. Vamos ver quem serão. Pode ser um centroavante, pode ser o volante José Breno, né? Vamos ver. Gostei do Carpini, rapaz. Parabéns pela vitória. Falar sobre o William Oliveira, né? O cara que é volante, inclusive a posição que você atuou quando jogava. Hoje é o artilheiro, né, do campeonato com 5 gols. Um pouco incomum a gente ver um volante sendo artilheiro. Mas me fala aí, tem alguma orientação de Carpini para o William Oliveira, ele que surge ali como um elemento surpresa? Pelo fato de você já ter atuado nessa posição, existe algumas dicas ali que você acaba dando a este jogador? Olha, a dica é difícil, porque o William é um atleta já formado, talentoso, que a gente procura... Eu cobro muito do William desde quando eu cheguei aqui. Eu acho que ele tem um biotipo, uma passada larga que facilita essa área, ou a linguagem moderna, box to box, que eu sou jovem, mas sou mais da antiga, é área, pisar na área. E eu acho que o William tem esses atributos e tem uma capacidade muito... Nós somos o país do futebol. Meu Jesus. Deixa o seu like aí, muito obrigado pela sua audiência, tá? Você que chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar o vídeo. Meu nome é Gabriel Galindo, é uma honra estar aqui falando com você. Espero que esteja gostando aí. Pra eu entender que você quer mais vídeos assim, clica aqui embaixo no botão do gostei. Me ajuda aí pra Anderson pedir que eu grave mais vezes, viu, gente? Tamo junto e não esquece de seguir o canal do Dinâmico no Instagram, também sou social media por lá e posto as notícias e juntamente com o Anderson. Espero que vocês estejam gostando. Vamos voltar aqui pra coletiva agora sim. Finalizar, não só pelos gols, ele tá sempre... ele tem o time do momento que ele muda a bola de lado, do momento que ele consegue terminar a jogada. E o que eu cobro muito e a gente trabalha diariamente é que ele pise na área. Isso é uma coisa que eu cobro. Sempre por trás da linha que ataca o espaço, o William tá sempre... E foi ali que ele tem feito todos os gols praticamente. Talvez acho que nesse último só que ele já estava um pouco mais afundado, que ele domina e faz o segundo gol. Todos os outros gols, desde o Juventude, que foi o primeiro jogo lá em Caxias, ele vem sempre pisando na área um pouquinho mais por trás, preenchendo a entrada de área. E são características que eu cobro também de todos os jogadores que fazem essa função, não só do William. Então a informação que a gente dá é essa, do mais o que tem acontecido é mérito e capacidade dele, né, de aceitar as ideias e de ter qualidade para fazer. Então ele, Jean, o Leonardo é um cara que eu quero que faça mais isso, que pise um pouco mais na área também, que a gente preencha um pouco mais quando a bola chegar do lado. Então são ideias que a gente vai propondo e eles vão aceitando e com o resultado tudo fica mais fácil, né? Às vezes o William faz os gols, eu venho aqui e falo, não, fui eu que treinei pro William fazer gol. Não, a gente cria o comportamento, a capacidade, o talento é do atleta, né? A aceitação para mim que é o importante e o compromisso de fazer o que está sendo proposto. Aí é comigo. Aí daí em diante é a qualidade dele. Carpini, boa noite. Palmas. Boa, Carpini, humilde. Parabéns pela vitória. Ainda sobre o William Oliveira, eu gostaria que você falasse um pouco como foi que você conseguiu visualizar essas características do mesmo. E você considera que hoje ele seja um elemento surpresa ou um fator principal ali do Vitória? Bom, boa noite. Eu já tentei trabalhar com o William Oliveira em outro clube. Eu já tentei contratá-lo ele lá atrás. Então eu conheço o William Oliveira desde quando ele esteve no Guarani de Campinas, no Botafogo de Ribeirão, na Chapecoense, base do Fluminense. Então eu conheço
ele é uma coisa que eu gosto, de acompanhar o futebol, acompanhar o mercado, ver jogos de todas as divisões, então ele talvez não me conhecesse, ou depois passou a conhecer de uns anos para cá, mas eu conheço ele há muito mais tempo. E eu sempre achei que ele tinha essa característica de ser um cara pela passada, é um cara que ele não faz muita força para percorrer grandes distâncias no jogo. Então é um cara que tem essa capacidade de balançar com as linhas e pisar na área. E quando ele tem a bola, ele é um cara técnico, né? Então a gente enxergou essas qualidades e aí eu adiantei ele um pouquinho mais. E da mesma maneira eu acho que ele num tripé como um 5, que faz o Léo, que faz o Luan, a gente ainda não fez 2 volantes lado a lado, a gente tem feito esse tripé, hora com meia, hora com volante. Eu acho que a gente ganha a saída, mas a gente perde em competitividade. Aí são os encaixes que eu acho que a gente precisa fazer e eu acho que ele se adaptou melhor a essa função pela característica do atleta. Isso aquilo é o que eu acho, só o que eu acho. Carpini, boa noite, Paulo do Varela Net. Parabéns pela vitória. Você falou um pouco antes sobre Eric Castilho, que no outro jogo tinha sido vaiado quando entrou. Nesse jogo entrou bem, até fez o gol. Você acha que com essa necessidade de poupar, que o senhor falou, você acha que ele pode aparecer entre os 11 já nesse domingo? Pode. O Eric pode aparecer, Giamota, Luiz Adriano, todos estão à disposição, todos estão prontos. O próprio Falcão entrou bem hoje. Se precisar ser titular contra o Bragantino, se a gente entender que é o melhor, ele vai ser titular, não tem problema nenhum. O Bragantino, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Maracanã, Barradão, não interessa. Estamos aqui, está todo mundo pronto para jogar e ajudar. O Eric tem condições de ter oportunidade de talvez iniciar, assim como tantos outros. A gente só precisa avaliar um pouco agora, né, o contexto agora do cansaço, que acho que a gente está batendo lá em cima. O Oswaldo é um cara que vale ressaltar o que ele corre para trás, o que ele ajuda o compromisso de um cara que viu tantas coisas. Eu acho isso muito bacana. A gente conseguir fazer um cara como esse comprar a ideia, porque o jovem não vai fazer, né? Porque o FAO entra e não vai ser, tá de brincadeira, né? Então, precisamos. É isso aí, esse é o caminho e tem chance de participar sim. Vamos. Eu não vou cravar, porque daqui a pouco pode ser que... A gente ainda vai ver um pouco mais, o Red Bull começou agora 9h30, o Bragantino, né, contra o Palmeiras, vamos assistir um pouco mais, a gente já tem um material editado, vamos pensar um pouco mais a melhor estratégia para esse jogo. Top ele falar sobre isso, né? Ele é muito duro com a base no sentido positivo, de que calma aí, tá? Vocês são um menino. E é importante, mas o importante é que ela participe de alguma forma. Antes não estava participando, né, do processo ativo desde a era Condé e no começo aqui da era Carpini. E que bom que ele vê dessa forma. E sobre o Castilho, acho que ele foi protocolar, né? Já de um tempo ele fala que o Oswaldo tá desgastado, citou também Mateuzinho, Luan Santos. Eu acho que pro próximo jogo pode ser que pinte um Culebra no time titular. Talvez seja o melhor momento para escalar isso na cabeça do Carpini, tá? Por causa do desgaste do Oswaldo, porque o Culebra acabou de entrar e fazer um gol diante do Barradão. O jogo é fora de casa. Tem a justificativa de poupar o Oswaldo. Pode ser que pinte um Culebra aí, também um Giamota, viu? Senti isso na fala do Carpini. Boa noite, Carpini. Pergunta de Leonardo Santiago, do Canto Rubro Negro. Carpini, estudando o Galo, ficou evidente uma dinâmica muito forte da equipe. A inversão com bola longa no corredor do lado oposto. No primeiro tempo, a equipe sofreu com isso até pela falta de entrosamento de Cáceres e Caio. Já no segundo tempo, o Vitória se defendeu melhor dessa dinâmica e Arcanjo praticamente não trabalhou. Quais foram os ajustes feitos no intervalo? Olha, se você observar depois com calma de novo o jogo, eles não mudaram esse padrão. Então, assim, no primeiro tempo, toda a bola mudada de lado, diagonal, lado contrário, parecia sempre que o Cáceres estava tomando a bola nas costas. E não, a linha estava montada. O cara de fora flutuava para dentro e virava meia, pesava a linha com 3 jogadores por dentro e depois o outro lateral, o outro extremo que seja, passava no corredor e fazia essa dobra em cima do Cáceres. Então ele não estava tomando a bola nas costas. Eles estavam preenchendo demais a última linha, trazendo o Cáceres para dentro para liberar o corredor. O ajuste que nós fizemos, eles mantiveram o mesmo posicionamento, porém, a pressão em quem tem a bola, a gente procurou tirar um pouco mais a diagonal e fazer com que a jogada terminasse no corredor do mesmo lado e não do lado oposto. Aí parou de entrar o passe longo e os caras tocarem demais no nosso campo. Eu acho que esse ajuste, que era uma ideia desde o início, a gente alertou sobre essa amplitude que o Milito dá
nas equipes dele, não só a equipe dele aqui do Atlético, eu não acompanhei o trabalho dele antes, mas os jogos do Atlético sempre com, seja Sarabia, seja Scarpa, ele sempre deixa os caras bem abertos. Então a gente tentar tirar essa diagonal e fazer com que terminasse a jogada do mesmo lado. Ajustando isso, a gente ajudou um pouco mais o Cáceres, né? Porque ele não tomou nas costas, ele tinha muita gente pesando do lado dele. Faz sentido, né? Entrevista encerrada mesmo... com o técnico Thiago Carpini. Obrigado. Aí parecia mesmo que o Cáceres estava tomando nas costas, né? E aí a explicação do Carpini, importante também pra gente ser justo na crítica com esse tipo de atleta. E aí, gostou da coletiva do Carpini? Deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha, mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, tá bom? Para a Clínica Ícaro Pereira, para a Simparic, para a Planeta Natural, para a Bet Nacional, Clínica Santa Clara, Meias Neres, Fly Tour, Companhia do Doce e ITS Brasil. Fiquem com Deus, até a próxima. Espero vocês aqui no canal do Dinâmico. Domingo tá São João. Sei que é barril, ainda bem que é fora de casa, né? Porque muita gente não iria pro Barradão por motivos satisfatórios de festa e tudo mais. Todos vocês sabem como é, né? Não preciso estar aqui explicando. Muito obrigado a você que chegou até aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Sinta-se abraçado e obrigado por apoiar o meu trabalho e também, principalmente, o canal do Dinâmico, tá? Meu nome é Gabriel Galindo, não esquece de seguir o canal do Dinâmico no Instagram, @canal do Dinâmico, e o meu Instagram também da nossa equipe, @GabrielGalindo_S, @Anderson Matos. Eu não sei exatamente o arroba dele, mas quando você falar Anderson Matos não vai ter erro, vai aparecer lá porque o homem é barril. Fique com Deus, até a próxima, tamo junto. Um abraço!